Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, a todos os ouvintes e quem também nos assiste a partir de agora. Que Deus abençoe sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez com o programa Jesus, a Verdade que Liberta. Programa esse que leva a palavra de Deus genuína, verdadeira. Não temos interesse algum em pregar palavras de homem, né? Eu digo aqui as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz que eu não vim a vocês com sublimidade de palavras, de sabedoria humana, mas sim apresentar a Cristo, esse o ressuscitado. Né? Então, o interesse nosso é pregar a Cristo, a palavra de Deus. Tá? Então, é importante quando você dá ouvido à palavra de Deus, não para exaltar quem está falando, mas você mesmo buscar a tua vida, ou seja, aprender e guardar essa palavra para, com essa palavra, você sobreviver. Pois é o pão da vida, é a arma que você se arma para lutar contra o mal, contra aquilo, contra o inimigo da sua alma. Não tem como você lutar pela tua salvação se não for com a palavra de Deus. Então a palavra dá instrução e dá poder. Então é uma coisa assim que dá um mistério, dá um entendimento, traz aí uma riqueza de discernimento, para que você venha discernir, entender, se interessar pelas riquezas da salvação, do reino do céu. Sem a palavra, você não vai ter isso aí. Você fica como cego, como surdo, como desentendido, tolo, insensato, porque você não vai compreender as coisas. Mas quando você busca na palavra, essa palavra te traz essa compreensão. Porque vivemos na terra, mas entendemos e obedecemos o reino de Deus. Então não é conversa fiada, porque Jesus, quando ele enviou os seus discípulos para pregar o evangelho, fazer a obra de Deus, curar os enfermos e anunciar o reino do céu. Então ele disse que aquele que recebesse, ele chegasse numa cidade, saudasse com a paz. Se alguém tivesse paz, recebia essa paz. Mas se não recebesse, a paz voltaria para eles. E eles precisavam bater a poeira dos pés, a terra, jogar sobre eles e dizer para eles que sabei que até o pó da vossa cidade, o pó da vossa terra que pegou o nosso sapato, nós estamos jogando sobre vocês. Ou seja, a responsabilidade agora é de vocês se viram, não deu ouvido. Mas sabei, porém, que o reino do céu chegou até vós. Então compreenda que o reino está aqui, na terra. E quem é que quer? Então você pode viver na terra sendo um herdeiro do reino do céu. Então você precisa entender o que o rei quer de você. Compreender isso aí e aceitar isso de forma que não é fácil. Não adianta a gente pregar aqui Jesus, dizendo que a partir do momento que você aceitar ele como Salvador, o Evangelho, você vai viver uma maravilha de vida no sentido natural. Não. Você vai lutar muito mais. E se você já lutava para sobreviver humanamente falando, você vai lutar muito mais para sobreviver espiritualmente. Então, é duas vidas. Você, por enquanto, está lutando com uma. Se você não tem Jesus, não vive o Evangelho, você está lutando para comprar o açaí para comer. Então, está lutando por uma coisa natural, para a sobrevivência humana, vestimenta, mantimento humano. Mas se você aceita o Evangelho, você vai lutar no mundo espiritual pela tua alma.
pela tua vida eterna. Então aumenta a luta, entenda isso. Se você não entender dessa forma, está errado. Não tá certo. Se nós acreditamos em Cristo, ou esperamos, como Paulo fala aos Coríntios, se nós esperamos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, eu não busco o evangelho para comprar açaí e peixe assado. Eu busco o evangelho para salvar minha alma. Então não é nesse mundo. Se nós esperamos em Cristo. Agora é claro que Ele vai me dar o peixe assado se eu buscar lutar, eu preciso trabalhar. Porque aí já tem a luta natural ali de trabalhar. E vai me dar vida eterna se eu me empenhar nisso. Então é uma coisa aí. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Agora Paulo deixa bem claro, escreve a Timóteo dizendo que aquele que piamente quer servir Jesus, ou seguir, ou servir, mesma coisa, sofrerá perseguições. Então, piamente significa verdadeiramente, continuamente, sério, com seriedade, né? Então, quando a pessoa diz que é evangélico, mas vive do mesmo jeito de outras pessoas, então é conversa fiada, não é nada. Dizer é uma coisa e ser é outra. Eu posso dizer que sou médico, sair dizendo aí para todo mundo, eu sou médico, cirurgião, mas não sou, estou mentindo. Eu não tenho diploma, não estudei, é conversa fiada. Agora dizer, posso dizer o que tem. Então, o apóstolo Paulo diz que aquele que ninguém diz que Jesus é Senhor, se não for pelo Espírito de Deus. E é real. Se Ele é meu Senhor, então o Espírito de Deus está em mim. Está habitando em mim. Se eu reconheço isso, eu ando ouvindo, dando ouvido, Ele é meu Senhor, Ele me controla. Então o Espírito está em mim. Mas se eu digo que Ele é Senhor e eu não faço o que Ele diz, eu estou mentindo. Não é verdadeiro o que eu estou falando. Estou falando heresia, conversa fiada, vãs palavras. Então entenda aí que agora quando você diz Jesus é meu Senhor, é igual no salmista que diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se verdadeiramente falta nada. O que é pastor? Me conduz. Ele me leva para onde quer. Eu sou ovelha, ele é o pastor. Então ele me leva, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pela sua ovelha, ele disse. João capítulo 10. Fala do bom pastor. Então veja que se ele é meu pastor, ele me conduz. Ei, ovelhinha, para cá. E eu atendo isso. Então nada me falta, ele não vai me jogar no inferno, ele não vai me jogar no lugar errado, ele não vai me levar para um lugar que eu vou prejudicar minha alma, ele vai me levar por um caminho que me leva à vida, à salvação. Eu sou o caminho, verdade e vida. Então ele vai me levando, ele é o pastor e eu vou seguindo. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E não ouve a voz do estranho. Não ouve. Porque o pior é isso. Que as pessoas ouvem a voz do estranho. Quem é estranho? O diabo. Quando fala assim, parece que o estranho é um vizinho que é meio enzambuado, como dizia minha mãe. Ele é meio enzambuado, né? Ou seja, ele é meio arrogante, ou zangado, ou irado. Não é isso, não. O diabo, ele opera nas pessoas que dá lugar. Pode ser quem for. Ah, mas eu sou crente há 100 anos, o diabo não me usa assim. Vacila para ver. Então, quando você vai ver os homens de Deus, momentos eles foram usados pelo inimigo, né?
pessoa como Davi mesmo, a Bíblia diz, o diabo entrou no seu coração. Foi um momento, mas entrou. Então veja, a vigilância é isso aí. Porque ele está lá, rodeando ao derredor, que é, procurando, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Ou seja, uma oportunidade, uma brecha. Você deu brecha, ele está dentro. Por que Paulo diz que nós não devemos brigar, lutar contra carne e sangue? Você pode estar certo como tiver. Um crente que conhece a palavra. E quem não conhece também, mas eu estou falando quem conhece, ele cai em si e volta atrás. Fecha a brecha. Mas pode estar certo como tiver. Você não pode entrar, abrir a brecha para o inimigo usar. Porque quando você entra para brigar com a pessoa, discutir ali, de alguma forma, querer, humanamente falando, ter um confronto, o inimigo já está em ti. Já. Porque é tudo que ele quer, confrontar. Tudo que ele quer é que você permita ele te usar, que é para degradar os dois. E assim, muito, muito mais ainda, quando você é um crente, né? Pode estar do lado de lá ou do lado daqui. Porque tudo que ele quer é que um crente dê lugar para ele usar. Uma prova disso é Pedro. É claro que ali estava todo um aprendizado ainda, né? Mas o apóstolo Pedro, quando andava ali com Jesus, que ele foi usado, Jesus perguntando quem diria que ele era. Vocês dizem que eu sou o quê? Diz aí, um de vocês aí. Ou o que vocês dizem de mim? E ele disse que tu és o Filho de Deus. Né? Então, o que Jesus disse para ele? Não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o Espírito do meu Pai. O Espírito de Deus usou ele naquela hora. Então o próprio Jesus disse que não foi o homem, carne e sangue, exatamente homem, natural, que te revelou, mas o Espírito do meu Pai que te disse que eu sou o Filho de Deus. Mas logo depois ele disse para Jesus não deixar, não permitir morrer na cruz, que ele tinha que morrer para nós salvar nós. Era um projeto de Deus. Jamais Deus ia dizer isso para Jesus. Mas quando ele disse isso, ele disse, para trás de mim, Satanás. Por acaso me serve de escândalo? Ou seja, ali já foi um espírito maligno, um demônio que usou ele. Para dizer, para dar uma tapeada ali e dizer, não use, eles nem vão perceber que é eu. Porque jamais Deus ele contradiz aquilo que ele já disse, aquilo que ele projetou. Todo mundo sabe que Jesus veio para morrer na cruz, os nossos pecados, e vencer o pecado na carne. Então jamais ele poderia se livrar disso aí. É tanto que no dia ele orou 3 vezes e pediu, se fosse possível, que fosse afastado dele aquele cálice, aquele momento difícil. E não foi atendido. Pelo contrário, ele foi atendido por aquilo que temia, que é se cumprir. Então, nesse dia, Jesus, quando disse que ele ia ser cuspido, ia ser açoitado, ia ser crucificado, aí o espírito do diabo usou ali o Pedro, o apóstolo Pedro, e disse, não deixa que isso já aconteça. Então, por aí você já vê que não tem... Rapaz, use e é rápido. Então, jamais Deus ia dizer aquilo lá, porque ele era para morrer. Era para se cumprir. O próprio Jesus estava dizendo. Né? Então, nós precisamos ter esse cuidado aí de aprendizado, do que a palavra diz isso, então não contradiz. Se está contradizendo, então não é Deus. Pode repreender. Em nome de Jesus, está repreendido. Então, não tem condição de você manter, ou seja, dar ouvido ou aceitar aquela palavra.
Então você que caminha com o Senhor, você tem aí uma instrução. Dificilmente uma pessoa anda sem direção. Ele sempre tem uma direção. De plaqueamento, alguém já falou para ele um caminho, ó, vai aqui, tem uma castanheira ali, aí tu dobra para a esquerda, lá na frente tem um pé de piquiá. Se tu tá na mata, ele vai dizer assim. Então veja que você tem uma direção. E quando alguém diz diferente, não, para tu dobrar lá no pé do piqui, não, vamos dizer do xizeiro. Aí você diz, não, é piquiá, não é o xi, não falou de uxi, falou de piquiá. Então a palavra de Deus, ela é verdadeira. Jamais você erra. E muitas vezes acontece de Deus permitir você errar para você não se achar. Né? Você, poxa, ali você dá até de entender, quando o apóstolo Pedro foi usado por Deus ali, pelo Espírito de Deus, ele até se empolgou um pouco, né? Assim, poxa, o Espírito de Deus me revelou, rapaz. Agora eu vou profetizar aqui, na hora. Mas quando ele falou, já foi o inimigo. Já se achou meio profeta. E aí, então, veja que o risco é esse aí. Você achar que vem na tua mente, tudo que vem na tua mente é Deus que está dizendo. Então, é um perigo. Porque você tem que ir para a palavra, lá na palavra e ver. Meditar, por isso que nós devemos conhecer a palavra. Meditar de dia e de noite, porque você tendo a palavra guardada, você busca lá, no HD rapidamente. Né, que uma certa situação, você busca lá e vê se Deus disse ou não disse aquilo lá. Né, então você ali, você decide se é Deus ou se é homem ou demônio que está falando. Então você não atende, né? Então é assim que nós devemos aprender a viver o Evangelho, né? Que não é fácil. É difícil, porque o inimigo jamais vai perseguir quem é desobediente. Ele persegue, porque ele veio matar mesmo, roubar e destruir. Mas é aquela coisa. O maribondo está lá e tem um ferrão, tem assim um veneno no ferrão dele. Mas ele, se você não mexe com ele, ele não ferra não. Não vai mexendo. Agora, se mexer, aí ele te ferra. Então o inimigo, ele vai sempre correr atrás vai querer te prejudicar, né? Vai querer parar você, de alguma forma, ele vai te entristecer, ele vai te perseguir, para que você pare de tentar ele, ou seja, de impedir as obras dele. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. As nossas fortalezas, ou seja, as nossas armas, não são carnais, mas poderosas em Deus para desfazer as fortalezas. É um negócio assim que não é natural, né? É espiritual, mas saiba que você, para manusear as armas, tanto para adquirir, é difícil. E para manusear também. Então tem que ter adestramento aí, tem que ter ensinamento, né? Ou seja, aprendizado, né? E por isso precisa, para você manusear tudo essas coisas de Deus, essa luta contra o inimigo a favor de ti e de outras pessoas, você tem que aprender a trabalhar com essas armas. Né? E aí tem a munição, não adianta você também ter um fuzil, aí não tem a bala. Aí só se o inimigo chegar muito perto para tu meter o cano na cabeça dele, a coronha do fuzil. Mas não tem condição, né? Então você tem que ter a munição. Essa munição você dispara, acabou. Não tem mais não. Aí tem que buscar mais para comprar munição, para mais bala. Então do mesmo jeito é as coisas de Deus, é buscando sempre, né? Então você vai adquirindo aí essas balas, essas munições para lutar contra as astutas ciladas do diabo, contra os principados e potestades
do mal nos lugares celestiais, né? Então existe aí os principados nos ares, né? Que ele comanda os demônios aí, né? Contra nossas vidas, principalmente nossas almas, né? Então vamos ler aqui a palavra de Deus, que nós encontramos aqui em Isaías 33. Isaías 33, versículo 14, que diz assim: os pecadores de Sião se assombraram, ou seja, assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? A pergunta. Então veja, quem é que pode habitar no inferno? Numa coisa, ou vamos falar aqui, contra o poder de Deus, você conseguir sobreviver e se manter, né? Ou vamos falar aqui um fogo eterno, um fogo consumidor, né? Exatamente falando de condenação, de inferno. Que aqui, quando diz sobreviver, é claro que o espírito é eterno, ainda que ele esteja no inferno, no lago de fogo, ele vai continuar vivendo. Mas é preso, sem poder fazer coisa nenhuma. Sem regalia nenhuma, sem direito de exigir nada. É isso aí. Então a justiça de Deus está contra ele. Assim, contra no sentido, é uma justiça, ele está recebendo é uma justa condenação, porque ele buscou isso. Então, os pecadores de Sião se assombraram, o tremor surpreendeu os hipócritas. Surpreendeu. Aquele que acha que é assim, pensa que é e não é. Surpreendeu. Então tem um fogo aí contra nós. Que vocês não atenderam a coisa certa. Está entendendo, irmão? Então, os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem é que vai conseguir sobreviver? É isso aí que ele está dizendo. Habitará no sentido de sobrevivência. De habitar e ter vida com Deus. É isso aí. Aí ele diz que é exatamente o fogo da justiça de Deus. É isso aqui. Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? É isso aí. Aí ele entra aqui no 14. O que anda em justiça e que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressores, de opressões, que sacode das suas mãos todo o presente, que das suas que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Versículo 16. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. É isso aí. Então veja, aquele que lança para longe de você, dele mesmo, as palavras, né? Fala com retidão.
Joga fora o que é errado e fica com o certo, né? O que anda em justiça e que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões. O ganho. Está entendendo? Longe de si é ganhar com opressão, oprimir os outros. É isso aí que está falando. Ou seja, você faz, prepara o teu próprio caminho. Você conduz a tua vida com retidão, se quiser. Você caça a maneira de andar nesse caminho, ou seja, pela palavra você vai aprendendo isso aqui. Aí ele diz, para longe de si o ganho de opressões, que sacode das suas mãos, não quer, todo o presente, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue. Não quer nem falar, não quer para matar alguém? Estou fora. É para oprimir alguém? Estou fora. É para fazer a coisa errada, andar em injustiça? Estou fora. E fecha os olhos para não ver o mal. Não quero nem ver. Ver no sentido, irmão, de querer. Não é ver no sentido de entender. Aquilo é mal, isso aqui é bem. Eu preciso saber o que é mal para mim seguir o bem. Eu não tenho como seguir uma coisa que eu não sei o que é. Eu tenho que conhecer os dois para mim escolher o certo. Agora é no sentido fechar o olho para não seguir o mal. Não aceitar esse mal. Então, sabendo de que o mal está do lado nosso. Está aí para nos usar. Mas eu preciso fugir disso aí. Então, o próprio Jesus, ele disse, vós sois maus. Vós sois maus. Mas até que sabe conduzir as coisas, dar as coisas boas para o vosso filho. Agora imagina o Pai que está no céu, que é bom. Então quando eu busco dele, ele dá. Aí veja aqui, Romanos capítulo 6 e o versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servo, para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então é você que se apresenta. É você que diz, talvez você quer resistir a essa justiça de Deus, você acha que vai se dar bem, você vai habitar ali na labareda eterna, e você vai se dar bem. Sabe que tem muita gente que pensa assim, que o inimigo ele bota na cabeça dele, que no inferno você besta, pode dar tudo certo lá, maravilha. E ele acha que vai sobreviver, ou seja, habitar lá tranquilo, na labareda eterna, que é exatamente o que falou aí. Mas quando você busca em Deus, você vai entender que lá não dá de habitar. O Espírito Santo vai te convencer que lá é complicado a coisa. Não dá de você ter desejo de ir para lá. Então, quem convence é o Espírito. E ele diz o que você deve fazer para não ir. O que não deve fazer de maneira nenhuma para escapar. E se fizer, não escapa. Ele explica isso aí, ele te convence disso. Então aqui você vê que ele está dizendo nesse versículo aqui, o apóstolo Paulo escrevendo aqui aos romanos, né? Esse versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servo para lhes obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis?
ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Obediência a Deus para ser justificado. Para ficar nessa justiça, justificado por Deus. Agora, se você pecar, você errar, norte. Eu me apresento, eu estou sendo servo desse Senhor. O Senhor da morte, o Senhor do pecado é o diabo. O Senhor da justiça, da luz, da salvação, da vida eterna é Jesus, do bem. Então, eu tenho que me apresentar para Ele. Aí eu sou servo dele. Quem comete pecado é servo do pecado. Né? Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então ele diz aqui no versículo 17: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Está dizendo aqui de uma pessoa, qualquer pessoa, ele está falando aqui para crente, que obedece, que escuta a doutrina, o ensinamento da palavra. Né? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado antes, né, obedeceste de coração a forma de doutrina, a forma de ensinamento, a que fostes entregues. Ou seja, tu foi ensinado e tu aceitou essa forma de ensinamento, né, da palavra de Deus. Aí ele diz no 18: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Se eu era servo do pecado, de repente eu me libertei porque eu dei ouvido à doutrina, o ensinamento do Senhor, a sã doutrina do Senhor. Aí eu fui libertado do pecado, entrei para servo, passei para servo da justiça. Servo de Deus, servo do Senhor Jesus, justificado por Ele. Então estou dentro da justiça. É isso que ele está dizendo aqui. E libertados do pecado, fostes feitos servo da justiça. Feitos. Eu sempre falo essa palavra feito. Porque é assim, quando você é diplomado ou classificado na tua carreira, seja qual seja a carreira profissional e tudo, então você foi feito, você se fez pelo teu desempenho, pela tua prudência e zelo, diligência, esforço. Aí você se fez um profissional melhor, que recebeu uma classificação, um diploma. Então, da mesma forma, você se fez um servo da justiça. Era servo do pecado, mas você recebeu um ensinamento de maneira que agradou você se interessou por isso e se transformou de servo do pecado para servo da justiça. Então foi você que se fez. Então entenda, pelo amor de Deus, que não é Deus que faz você. Ele faz porque a palavra é dele. Que a matéria, os materiais dessa construção, dessa edificação, dessa construção do templo de Deus, é ele, os materiais. Agora você que vai buscar nele esse material para construir, para se fazer um templo de Deus, se fazer um servo da justiça. Então é você, não tem, Deus está aí, o material está aí, está aqui a palavra. Não é falta de palavra que vai
fazer você ir para o inferno. É você continuar a ser um servo do pecado. Não é falta de palavra de Deus, é falta de interesse seu de você se fazer por ela. Aprender que é assim que funciona. Sair de servo do pecado para servo da justiça. Então aqui, ele está dizendo que você foi feitos, né? Foram feitos, servo da justiça. Versículo 19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como aprendestes, ou seja, apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Então você pode pensar assim, poxa, como eu me apresentava como servo do pecado, para cometer pecado, eu tinha um desempenho bom nessa área. Você deve pensar assim, poxa, eu bebia 3 graus de cerveja, pulava carnaval não sei quantos dias, nu na rua, sei lá. Eu fazia isso e aquilo e passava a noite nas quebradas, como diz aí, nas orgias. Então agora eu vou me apresentar para cultuar a Deus, porque tem gente que ele fazia tudo isso no mundo, mas quando é para cultuar a Deus, ele fica reclamando que o culto tá muito longo, se reclama, fica murmurando, porque às vezes tem que andar um pouco para chegar lá, tem que se esforçar. E ele não olha quando ele serviu o pecado, o que ele fazia para pecar. Então é isso que está dizendo aqui Paulo, aos Romanos capítulo 6. Como tu se apresentava, entregava os teus membros para ser usado pelo pecado, você se esforçava tanto em fazer isso, para pecar e condenar a tua alma, te apresenta agora, bota esses membros à disposição de Deus, do Espírito Santo de Deus, para salvar você mesmo e outros que puder. Dar exemplo para outras pessoas, carregar outras pessoas, levar outras pessoas a ser salvo. Falo como homem, ou seja, ele está falando exatamente como um homem natural, não precisa de ter revelação para dizer isso aqui, é isso que ele está dizendo. Eu vou dizer aqui, porque eu sou homem, eu sei como é que homem pensa e tudo. E o que eu fiz já de errado e eu estou agora me esforçando em fazer o certo. É isso que ele está dizendo, isso aqui é conhecimento meu mesmo. Porque o que eu já fui de pecador, já fiz no pecado, me apresentei ao pecado e pequei bem. Agora eu me apresento para Deus para fazer justiça, né? Para exatamente ser usado por Deus na obra de Deus, né? Falo como homem, falo como homem pela fraqueza da vossa carne. É porque não tem jeito, o cabo é fraco mesmo. Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, porque a maldade leva a maldade. Aprende a fazer maldade, aí vai fazendo a maldade. É isso que ele está dizendo. Assim, apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. Quando você se apresenta aí a justiça, para fazer justiça, para andar na justiça, para andar conforme Deus quer, te justificando, que está certo mesmo. Aí, santificação, separação, você vai fugindo do pecado. Não peca mais, você está lutando contra isso aí.
aquilo que você antes fazia. Então isso chama separação do pecado, santificação. Então se apresente com o mesmo esforço. É isso que ele está falando. Porque na obra de Deus parece até que não precisa de esforço. Não, Deus pode tudo, para quê? Mas não é a questão de Deus, ajudar Deus, irmão. Que Deus está fraquinho, está perdendo as forças, ficando velho e precisa de ajuda. Não, é você, rapaz. Eu acabei de dizer aqui que esse material para essa construção do templo, do Espírito Santo, que somos nós, se quiser, para construir esse templo, para que o Espírito habite, é você que precisa. Aí só em Deus. Você só pode buscar nele isso aí. Você se apresenta os vossos membros, o teu corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Romanos 12, primeiro, diz aqui. E não ficar conformado com esse mundo, mas transformar pela renovação do vosso entendimento. Aquilo que era do pecado, agora é justiça. Agora é com Deus. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o próximo versículo lá do capítulo 12 de Romanos, o 2, versículo 2. Então, é isso aí. Se apresentar, não se conformar com as coisas mundanas, porque isso vai acabar mesmo, não tem como. Né? E é logo, porque nós não duramos muito tempo. Quer dizer, e nós ficamos sem nada. Perdemos tudo. Mas quando nós somos transformados, não nos conformamos só com isso, mas transformando pela renovação do entendimento nosso para buscar justiça e santificação. Então você aprende como cultuar Deus, como construir esse templo de Deus, o templo do Espírito, e aconchegar esse Espírito, ou seja, você confortar no sentido. Então é você que vai buscar esse material lá em Deus para construir isso aqui, para você se salvar. Não é para Deus fique maior, com mais voto. Então o conselho de Deus a palavra é só para isso. Ei, rapaz, busca em mim. Eu não quero, o prejuízo é teu. É você que fica sem salvação. Não é Deus que se acabou ou diminuiu. Não. Então entenda isso. Sem isso, não, mas Deus não pode me ajudar de outra forma, não. Porque você não quer Ele. Você acha as pedras de ouro se você não garimpar? Tu tem salário justo, estou falando de justiça, não é de roubo não. Roubo também. Tem que roubar, senão tu não tem o roubo. Tu vai ter que lutar para roubar, senão tu não tem o roubo. Não vai ter nada. Mas vamos falar de justiça. Tu vai ter um salário no fim do mês se tu não trabalhou? Não. Mas como é que eu vou ter salvação se eu não busquei no Salvador? Dá de entender? É uma maneira certa de se salvar. Que ele te ensina assim, rapaz. Ei, não vai para aí, é para cá. E você tem que obedecer. E se quiser se salvar. Não adianta você pensar que é os pregadores que querem obrigar você a fazer. Não, obriga ninguém não, rapaz. Toma a tua vida para lá. Agora perde. Se você não fizer como a palavra de Deus, é a mesma coisa que eu estou pregando aqui, mas se eu não fizer, perdi minha vida. É real isso aqui. Então, tanto eu digo para os outros, como eu tenho que fazer também. E muito mais ainda. Então, ele está dizendo que eu preciso me apresentar como eu me apresentava para o carimbó, para pular carnaval, jogar bola e tudo enquanto, ou prostituir ou fazer qualquer coisa. Como eu me apresentava, não estou falando de jogar bola ser tanto pecado assim, mas sei lá. Você está às vezes no meio dos escarnecedores, os gritos de palavrão e tudo, não está muito certo não. Eu nunca concordo com esse tipo de coisa. Então tá.
Mas pense como você quiser. Coisa errada que é pecado. Eu me apresento com o ânimo que eu vou te dizer, viu? Mas quando é para cultuar a Deus, apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, não quer. Então, é isso que ele está aconselhando nesse versículo 19 aqui de Romanos 6, né? Aí vem o versículo 20. Porque quando eras servo do pecado, estavas livres da justiça. Está entendendo? Livre de quê? De fazer culto a Deus. Precisa não. Aí você não fazia nada disso. É servo do pecado para quê? Não, você fazia o que dá na telha, né? O que dá na cabeça. O que você acha que é. Faz o que quer, como diz em Hebreus 12, versículo 8. Se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho de Deus. Então, você não tem regra, não tem disciplina. Não tem quem chame a atenção. Não, faça o que eu quero, então vai. Então, é o que está dizendo nesse versículo aqui. Você não está livre da lei, ou seja, da justiça. Não tem justiça para ti. Mas entenda, é a justiça que te justifica, é que te salva. Você está livre dela, então está condenado. Está entendendo aqui? É isso aí. Não tem justiça, não tem nada. Porque quando eras servo do pecado, estavas livres da justiça. Aí ele diz no versículo 21. E que fruto tinhas, então das coisas de que agora vos envergonhas, ou envergonhais, porque o fim delas é a morte. Ou seja, que testemunho tu tem de bom para dar no tempo que tu era pecador, andar no pecado aí? É isso que ele diz. Porque na verdade a pessoa quando aceita Jesus, aí ele começa a dizer, olha, eu fazia isso, mas não faço mais. Eu saí de lá agora, era servo do pecado, agora sou servo da justiça. Sou santo. Então fazia, para dar testemunho. Para você que está lá fazendo, só vir para cá, para não fazer também. Então eu estou bem, eu estou aqui, ó. Então, mas no pecado, o que tu traz de bom? Para dizer, não, quando eu estava lá, rapaz, estava tão ótimo lá. Não existe, é isso que Paulo está dizendo aqui. E que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais. Eu tenho vergonha do que eu fazia, é isso aí. As coisas que me fazia vergonha, eu vou trazer hoje como testemunho de coisa boa? Pelo contrário. É coisas que ninguém deve fazer mais. É isso aí que ele está falando. As coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Pecado é morte. Versículo 22. Mas agora livres... você... Estou todo doido hoje. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Que coisa mais linda, né? Então é diferente. Eu agora sou liberto do pecado, estou aqui andando, sou servo de Deus, né? E tenho o vosso fruto para a santificação. O meu fruto é para santificar, me separar do pecado, pelo contrário, né? De me juntar a ele. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, separação com Deus, né? E por fim a vida eterna. Aí ele entra aqui no versículo último aqui, que já estamos encerrando também o nosso programa. Mas olha aqui, o versículo 23 é o último versículo de Romanos 6. Versículo 23, que fala das duas coisas.
né, que a gente sempre está falando esse versículo aqui, isso é mais conhecido do que tudo. Mas é importante, como João 10:10 também, que diz que o ladrão veio senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Agora aqui diz, versículo 23 de Romanos 6, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui fala das duas coisas também. O salário do pecado é a morte. Ou seja, o que vai resultar, o resultado de pecar é morte eterna. Não está falando de mortezinha, que é a morte física, não. Isso aí também, crente, tudo morre. Estou falando é de a segunda morte. Inferno, lago de fogo. É isso aí. Segunda morte. O salário que resulta exatamente nessa segunda morte aí. Agora, o dom gratuito, dom do Espírito Santo, aquele que revela, que mostra, que convence você, é o dom gratuito de Deus, é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso aí. Que você possa se interessar por esse dom gratuito. É gratuito porque não tem com que pagar, você só busca em Deus. O trabalho que tu tem é ir lá buscar, está de graça. Né? Veja que ele está na porta e bate, ele diz. Mas se alguém ouvir e vir e abrir a porta, não precisa garimpar, rasgar as unhas lá, não precisa nada. Basta abrir a porta. Ou seja, basta você querer. O Senhor Jesus está dentro de ti. Eu entrarei na sua casa. Com Ele cearei. E com Ele, e Ele comigo. Então você vai se alimentar do Senhor. É isso aí. Então que Deus abençoe, nós vamos orar no nome de Jesus. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, que o Senhor venha, meu Deus, abraçar, que o Senhor venha o poder dessa palavra, o poder do Evangelho, vá de encontro com essas pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, meu Deus, e possa fazer maravilhas na sua vida. Pessoas que estão passando por momentos difíceis na sua vida, de opressão, de depressão, de tristeza, meu Deus, de dificuldades financeiras, seja o que for que está perturbando a vida dessa pessoa, pode ser dores, pode ser uma enfermidade que leva ao desespero, meu Deus, mas que o teu poder possa ir de encontro a esse demônio que tem causado, tem criado essa situação na vida dessa pessoa. Meu Deus, esse poder do Evangelho, o poder da tua palavra, o poder que há no sangue de Jesus, o poder que há no nome de Jesus, pode chegar de encontro a esse demônio e mandar que ele saia. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós ordenamos a esse demônio, sai da vida dessa pessoa, larga ela, pega tudo que é teu, desata ela, solta ela, quebra as algemas, leva isso tudo contigo. É no nome do Senhor Jesus que nós ordenamos. Sai, não volta nunca mais na vida dessa pessoa, e toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.